Capítulo 6 do livro de Cântico dos Cânticos vai dizer assim: Para onde se foi o teu amado, ó mais formosa entre todas as mulheres? Para onde se retirou o teu amado para que possamos buscá-lo contigo? O meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros dos aromas, para apacentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele apacenta entre os lírios. Formosa és tu, amiga minha, como Tirza, desejável como Jerusalém, imponente como um exército com bandeiras tremulantes. Desvia os teus olhos de mim, porque eles me venceram. O teu cabelo é como o rebanho das cabras, que se pode ver em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas que sobem do tanque do lavadouro, todas com crias gêmeas e estéril não há entre elas. Como pedaços de romã são as tuas têmporas entre os teus cabelos. 60 são as rainhas e 80 as concubinas e as donzelas sem número. Mas uma é minha pomba, a perfeita minha, a única de sua mãe escolhida da que a gerou. Viram-na as donzelas e chamaram bem-aventurada. As rainhas, as concubinas e a exaltaram. Quem é esta que se mostra como a alvorada, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras tremulantes? Ao jardim das nogueiras desci, para ver os frutos do vale, para ver se floresciam as videiras, se brotavam as romeiras. Antes de eu estar ciente, a minha alma me fez como os carros de guerra do meu nobre povo. Volta, volta, ó Sulamita, volta, volta, para que te vejamos. O que verão na Sulamita? Ela é como as fileiras de 2 exércitos. O capítulo 6 do livro de Cântico dos Cânticos relata sobre Salomão e a sua formosa Sulamita. Ele compara a Sulamita como a terra de Israel, a Jerusalém de ouro. E quando nós olhamos para a terra de Jerusalém, nós entendemos que ali é a terra escolhida de Deus. Uma terra santa, sagrada, eleita, escolhida. E assim Sulamita foi a escolhida do rei Salomão. Entre muitas mulheres, rainhas, entre concubinas, donzelas, sem número, Sulamita se deleita na sua amada, dizendo que ela é formosa, que ela é bela, que entre todas as mulheres ela é escolhida. E quando ele faz isso, ele está se declarando como um noivo esperando pela sua noiva. Um noivo que admira a sua noiva. Um noivo que exalta o poder da sua noiva na sua formosura, na sua beleza. E em detalhes ele descreve o olhar, o cabelo, os dentes, que são o que ele mais apreciava nesse momento em que ele escreve. Ele relata que ela é como uma pomba, formosa, perfeita. E um relacionamento, quando ele é projeto de Deus, quando ele tem um propósito, ele se segue nesse cântico que nós observamos aqui no capítulo 6, onde o amado olha para sua amada e se declara para ela. E quando há uma declaração, isso representa que há um grande alicerce familiar neste homem. Porque normalmente o homem, ele não se declara para a mulher. Normalmente o homem, ele se fecha por causa de traumas emocionais. E quando esse homem se declara, quando esse homem ele expõe os seus sentimentos, representa que há uma estrutura familiar, uma base familiar diante daquela pessoa.
Quando você vê um homem que se declara, um homem que elogia, um homem que admira, você pode perceber que há uma estrutura familiar alicerçada. E também quando você vê uma mulher que admira, uma mulher que enobrece, que elogia o homem, você pode perceber também um alicerce familiar estruturado. E essa estruturação, ela se baseia nos princípios bíblicos, onde Deus, ele constitui a família. E a família constituída, ela gera grandes frutos. E foi o que gerou na família do rei Davi. O rei Davi, por mais que ele pecou, ele errou, ele pediu perdão, se arrependeu, teve suas consequências, aprendeu com as suas consequências e ele se reergueu. E quando ele se reergueu, ele casa com Batseba e ele tem o filho dele, Salomão. E o rei Salomão, ele foi o alicerce desse relacionamento, onde baseado em princípios bíblicos, porque o rei Salomão, ele buscou o Deus do pai dele. O rei Salomão, ele quis entender quem era o pai dele. Ele produziu os sonhos do pai dele, construindo o templo de Jerusalém. Então, o rei Salomão, ele se ergueu, ele estendeu as suas tendas baseados naquilo que o pai dele ensinou e viveu sobre Deus. E quando nós apresentamos isso para os nossos filhos, quando nós apresentamos o Deus de Israel, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus das leis, da justiça, da verdade, o Deus que sara, cura, redime, o Deus que faz a sua justiça prevalecer, é esse Deus que nós temos que apresentar aos nossos filhos para que eles vivam bem nessa terra, para que eles possam produzir frutos e colher os seus frutos com bênçãos, verdade, através daquilo que a Bíblia nos ensina. Por isso, o que nós podemos presenciar aqui é diante de um propósito. O propósito do rei Salomão, que foi uma busca grandiosa em encontrar a Sulamita para que pudesse viver o projeto e o plano de Deus na vida dele. E quando ele vive esse projeto, esse plano de Deus, ele encontra a sua alma escolhida e a sua costela auxiliadora, que é a Sulamita, é uma representação de Israel com Yeshua. No reino vindouro, onde Israel reinará através do reino do Messias. Que possamos selar essa palavra no nosso coração, que possamos compreender a grandeza do nosso Deus, o poder e o propósito de tudo que Ele faz nas nossas vidas. E que possamos curar a nossa alma, as nossas feridas, curar tudo aquilo que machuca, para que nós possamos ser restaurados e restituídos de todas as coisas para a glória do nome do Senhor. Que você fique com essa palavra e que não esqueçamos do versículo que diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.